Amém? Glória a Deus. Quero com grande alegria convidar o pastor Osias. O pastor Osias vai estar compartilhando a palavra conosco nessa noite, né? Eu quero dizer para você, meu irmão, assim como você tem honrado o pastor Josier, eu quero que você honre o pastor Osias. Eu creio que Deus já colocou algo no coração dele. Eu creio que nada sairá naturalmente da boca dele. Será o próprio Espírito Santo fluindo sobre a vida dele. Amém? Eu quero que você erga as suas mãos abençoando a vida do pastor Osias. Pai amado, em nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida do pastor Osias, ó Deus, toda abundância, favor e graça do Senhor. Que o Senhor possa usar ele poderosamente nessa noite, Senhor. Flua sobre a vida dele como nunca ele fluiu em toda a sua vida. Eu declaro unção e poder poderosamente sobre a vida dele. Nos traz uma palavra, Senhor, de consolo, de conforto, de exortação, de aprendizado e de fortalecimento. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de incredulidade. Eu repreendo agora toda preguiça, toda preocupação, toda angústia cai por terra agora em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz e que o nosso coração, como terra fértil, preparada, pronta para receber essa semente, essa palavra, Senhor, que virá do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor? Vai cantar agora. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Para nós é uma satisfação estarmos debaixo da presença do amado Pai. Amém? 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 Você pode ficar em pé? Vamos adorar o Senhor? Profeta do louvor, vamos adorar o Senhor nesta noite, porque o Senhor tem uma palavra para você. Você saiu da sua casa hoje porque você tinha um encontro com o seu papai do céu, e o Senhor, que é um Pai maravilhoso, Ele preparou algo para a sua vida, não diante do que você é, ou que você pode, mas Ele preparou aquilo que Ele tem de melhor, para te fortalecer, te envolver, te encher, e trazer vida sobre você. Amém? Amém? Filho de... Levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nos entregamos a Ti todas as nossas limitações. Traga cativo todo o coração, todo o pensamento, a Sua palavra. Toda seta lançada do inferno contra a Tua igreja, todo pensamento de morte, todo pensamento de fracasso, nesta noite anulamos em nome de Jesus Cristo. Declaramos que a Sua palavra, Senhor, ela é poderosa para mudar os nossos corações. Declaramos que a Sua palavra, ela é poderosa para trazer cura e milagres.
Declaramos que a sua palavra é vida em nós, Pai. Xarabaxuiri andalá e decantuiri andalá. Riandaxiri andalá, decantalá baixá. O favor de Deus é o que faz as portas se abrir, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, como coral. Não me abandonará, maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará, maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que faz as portas se abrir, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará, maravilhoso, santo, poderoso Deus. O favor de Deus é o que faz as portas se abrir, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará, maravilhoso, santo, poderoso Deus. Aplauda ao Senhor, dá-lhe graça, dá-lhe louvor, fale em línguas, use e adora ao Todo-Poderoso que está neste lugar. Oh, rabaxandarabalabachá. Apocalipse capítulo 8, capítulo 3, verso 8. Amém? A gente estava acostumado, né? Abra a sua Bíblia agora, você fala o capítulo, já sai a Bíblia lá. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém, repete aí, irmão, ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Dou graça ao Senhor que hoje está aqui o pastor Osiel, meu mano, pastora Cláudia, minha cunhada, meu primo Brunão, a sua magnífica esposa e os herdeiros deles ali, Felipe, né? Felipe, Deus abençoe, minha sobrinha Ana também, olha que benção, uma benção hoje. Amados, essa semana estávamos orando e pedindo ao Senhor uma palavra, que o Senhor trouxesse uma palavra, que falasse primeiramente comigo, porque quando Deus fala com você, você se derrete, e o céu flui dentro do seu coração. E eu estava olhando sobre essa palavra lançada. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, nesse ano de 2024, e eu comecei a estudar e perguntar, por que esta palavra? Por quê? Nós somos uma igreja que temos as nossas lideranças, nosso pastor, que são homens de Deus, mulheres de Deus, e eles são orientados pelo Espírito Santo a trazer uma palavra para a igreja. O ano passado foi lançado o ano das casas cheias, e eu, surpreendentemente não, maravilhosamente, a casa se encheu e está se enchendo.
As células estão abarrotadas. As nossas empresas começou a se levantar. Quantos no começo do ano estava com a empresa andando para cá e para lá diante das dificuldades políticas e financeiras? E Deus te surpreendeu e você passou o ano e você recebeu essa palavra, casa cheia. Foi lindo. Você viu de irmãos saindo, estão saindo de férias. Isso é sinal que a casa transbordou as suas finanças, Deus derramou sobre eles. E nesse ano Deus traz essa nova palavra, uma palavra que, para nós olharmos, a porta está aberta diante de ti, como o pastor Igmar falou, é só entrar. E eu queria entender de onde veio essa palavra. Nós entendemos que tudo que acontece no mundo, na humanidade, tudo que acontece com a igreja, ela provém da sua palavra. E o maior relógio se chama Terra Santa, Israel, Jerusalém. Se você quer saber o que vai acontecer esse ano, olha para Jerusalém, olha para lá. A palavra diz que o relógio, a temperatura é Israel. E eu comecei a estudar. Nós entramos esse ano em 2024. Só que em Israel, a Terra Santa, eles não contam igual nós contamos a partir do nascimento de Jesus, eles contam a partir da fundação da terra, Gênesis. E esse ano, lá se comemora 5.784. Lá, eu não consigo ler para você, que eu não sou hebraico ainda. Lá comemora-se uma festa, chamada Rosh Hashanah, que é comemorado o ano da criação, o início. E no alfabeto hebraico, o número 4, que é Dalet, significa porta, entrada, início, começo. E eles vivem uma palavra profética sobre eles, que nesse ano de 5.784 é comemorado o ano do início, o ano do começo. Aí então, os profetas de Deus que estão espalhados por esse mundo afora, com a revelação do Espírito Santo, mais do que rápido, mais do que entendedor, falou: opa, eu vou trazer para a igreja do Senhor, e traz sobre a igreja do Senhor uma palavra profética, que muitos estão tomando para si, e estão recebendo, na sua família, nas suas finanças, nos seus sentimentos, na sua história, uma nova porta se abrindo. Mas nós, amados, para recebermos essa palavra, temos que entender quais são os princípios que Deus estabeleceu para que possamos entrar sobre as portas que vão se abrir para a igreja cristã, o novo Israel de Deus, que somos nós. Deus preparou este tempo para um tempo de transição, de mudança,
por mais que você tenha crescido no Evangelho como eu, por mais que você tenha feito vários encontros como eu, por mais que você tenha passado algumas vigílias, e você chega diante das adversidades, diante dos desafios que está proposto para você, e você começa a questionar: de que maneira, de que forma, como eu vou entrar, o que vai acontecer? E o Senhor quer trazer ao nosso entendimento, que a Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento, por falta de ensino, e o Senhor quer trazer uma revelação para o seu coração nesta noite, os princípios para que você possa passar. Deus me deu um tema para a nossa palavra desta noite, e eu quero que você repita comigo. Diz assim: no limiar das novas portas. No limiar das novas portas. Pastor, o que é limiar? Para que nós entendemos o que seria limiar, o que é limiar. Limiar é o que o povo de Israel estão crendo. O limiar é o início, é a entrada, é a porta. Em outras palavras, aquele que o pedreiro coloca na divisão de um ambiente e o outro. Limiar é a divisão, onde você sai de um estado e você vai para um outro estado. As portas estão abertas? Estamos abertas. E a sua decisão de você adentrar naquilo que é desafio para você, naquilo que você tem orado, naquilo que te machuca aí por dentro, naquilo que tem sido gigante diante de você. Nós não estamos falando só de finanças, nós estamos falando de uma igreja curada, sarada. É necessário que entendamos esses princípios. No livro de Números, capítulo 13, e verso 17 ao 33, se você puder acompanhar. Números capítulo 13, verso 17 ao 33. Essa história ela fala sobre a história quando o povo de Israel passa 40 anos no deserto, sobre a graça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor dava de noite lua, de dia nuvem, e de manhã o alimento. Deus não abandona o seu povo e acompanha eles durante 40 anos. Todos conhecem a história. Esse povo acompanha o milagre da abertura do mar e o seu livramento, e eles saem. Quando eles chegam num ponto determinado, com a promessa do Senhor que eles entrariam em Canaã, que eles entrariam na terra prometida, a Bíblia diz que Moisés chama as maiores lideranças, que eram 12, representando as 12 tribos, e fala: olha, vocês vão lá, e vão sondar a terra, vocês vão sondar a terra, e diz assim, ó: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Negue,
e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, também qual é a terra que se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tendes ânimos e trazei frutos da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zim até a Reobe, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe, e viram até Hebrom, e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Analá. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale, e ali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Amado, a Bíblia diz aqui, que o povo foram, os espias desceram, e começaram a sondar a terra. A porta estava aberta para eles, eram 12, dentre eles Josué, o que substituiu Moisés, e eles retornam. Olha que coisa incrível, eles retornam da terra, e a Bíblia diz que no retorno, 10 dos espias apresentaram um resultado, 2 dos espias apresentaram outro resultado. Eles chegam diante de Israel, o arraial e Moisés, e falam: olha, eu vi ali filhos de gigantes, eu vi pessoas poderosas que vão nos matar, que vão nos aniquilar. A terra é boa, as uvas são grandes, mana, leite e mel, é coisa linda, mas vão nos matar. Eles chegam diante da porta que foi proposta, e a incredulidade entra no coração deles. Depois de eles passarem 40 anos sendo suprido por Deus, depois de eles passarem 40 anos vendo o milagre de Deus todos os dias, eles se amedrontam, o medo toma conta deles, e eles não conseguem entender o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que deu o maná cada manhã, daria a vitória para eles. O medo toma o coração deles, e é nessa parte que eu quero falar com vocês. Quando você está diante de uma porta, quando você está diante de um desafio, você vai olhar os gigantes, você vai olhar os ferozes. É muito difícil, pastor. Eu tenho orado tantos anos para a cura, e eu tenho continuado, essa dor continua. É muito difícil, pastor. Eu tenho orado para que Deus tire meu filho das drogas.
cada dia eu não vejo resultado. É muito difícil, Senhor. Eu tenho orado para Deus mudar a minha esposa, mudar o meu esposo, tirar ele do alcoolismo, e o resultado não é favorável. Como vou eu acreditar que essas portas vão se abrir para mim e vão mudar a minha história? De que maneira? Os gigantes se apresentam diante de você. Os gigantes se apresentam querendo te amedrontar. E o medo gera incredulidade. O medo gera incredulidade. E a falta de fé, ela impede Deus de agir. Josué e Caleb olham e falam: não, tem gigantes, sim, tem pessoas más, sim, mas nós queremos uma tática, vamos conquistar a terra, vamos entrar, vamos conquistar a terra. O Senhor hoje quer fazer você entender e quer tirar você do seu medo. Satanás, ele lança setas para te paralisar diante das adversidades. Quando está proposto para você uma porta, uma proposta, com eles vão vir as adversidades, vão vir. Mas a diferença que você tem que entender é que Jesus está com você. Como o irmão falou agora, não, Deus vai usar alguns e vão te favorecer. Ah, Senhor, o que eu faço então ali com meu esposo? É o ano em que as portas serão abertas, e se você passar a limiar, crendo, as cadeias, as correntes vão se quebrar, porque não existe nada mais poderoso que o nome de Jesus Cristo. Quando Deus promete, meu amado, pode acabar os céus e a terra, mas Ele cumpre. E esse ano, o Senhor preparou o ano para que você entre pelas portas, passe pelo limiar das portas, comece a ver dentro da sua casa a mudança do teu esposo, da sua esposa, a mudança dos seus filhos, dentro da sua empresa, que o Senhor mande fornecedores, compradores, que Deus muda a história da tua empresa, que Deus mande, envie, mas para isso é necessário que você entenda os princípios. Primeiro, o medo não pode haver no arraial. O medo não pode haver no arraial, porque o medo vai trazer incredulidade, e a incredulidade impede Deus de agir. Glória a Deus. No versos 5 e 9 desse mesmo capítulo, para vocês entenderem o que gerou essa incredulidade no povo de Israel, capítulo 13, verso 5 e 9, amado. Números, capítulo 13, verso 5 ao 9. Aqui conta a história que o povo, quando os príncipes, os líderes daquela tribo chegam e contam
sobre o que havia encontrado na terra prometida, o povo começou a murmurar. O povo começou a dizer: olha, é melhor que nós voltamos para o Egito. E eles que se reuniram e pediram para que a liderança levasse eles de volta para o Egito. Olha como a cegueira é grande. Eles sofreram durante tantos anos na mão de Faraó, e de repente eles estavam diante da terra prometida, e o medo gerou neles o desejo de voltar para o Egito. Você está servindo a Deus, amados, e cada dia, e todos os dias, você vai enfrentar um gigante, você vai enfrentar um desafio, porque você luta pelos céus, você luta pela sua salvação, você é um povo escolhido pelo Senhor. Só que diante das notícias más, o cuidado é que não desejamos voltar ao Egito, voltar às velhas práticas, voltar ao pecado, voltar à idolatria. O Senhor quer nesta noite que você entenda que a murmuração te levará ao fracasso, que o medo te levará ao fracasso, que a incredulidade te afastará de Deus. Nessa noite Deus quer tratar com você isso, quer tratar comigo isso. O Senhor quer tirar no meio de Arraial todo esse tipo de mal. No livro de Hebreus capítulo 11 e 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que os buscam. Quando você crê no Senhor, quando você crê na sua nova identidade, quando você acredita que o Senhor te restaurou, quando você acredita que o Senhor tirou você do Egito, quando você crê que o Senhor tem a terra prometida, quando você crê que o Senhor te dará, as suas promessas se cumprirá na sua vida, é quando você está firmado em fé, porque sem fé, meu amado, nós não saímos do lugar. Sem fé nós não saímos do lugar. Ah, pastor, mas aconteceu isso e aquilo. Aconteceu para que você edifique a sua fé, para que você se levante como um guerreiro vencedor em Cristo. E como vamos vencer essa incredulidade? No livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, verso 16 ao 27. Vamos ler esse versículo, é lindo. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? O que vocês estão discutindo? E dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, lança por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os
expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntaram a Jesus, olha só, e perguntou Jesus ao menino, ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai responde: desde a infância. Aí o pai vai aqui, todo o drama de novo, contando que ele vai, acontece, cai assim, joga em água, joga em fogo. Se tu podes alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, se posso, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus conta essa história de um pai que estava aflito, de um pai que vivia durante tantos anos acompanhando o seu filho possesso por um demônio. E esse pai já tinha passado toda a sua esperança, já tinha batido em muitas portas, e de repente ele ouve dizer que, olha, tem uma porta nova chamada Jesus. Esse pode mudar a sua história, a história do seu filho. E ele chega diante dos discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar, porque não era o tempo deles ainda. E ele chega diante de Jesus e fala: olha, os teus discípulos não puderam expulsar. O que Jesus indaga nesse momento? Nesse versículo 17, ele trata da incredulidade do pai. Porque os discípulos não puderam expulsar, não porque não puderam, porque o pai estava sem fé. Jesus pergunta: há quanto tempo? Jesus começa a tratar com ele, começa a tratar com seus gigantes. E esse homem, ele começa a falar: olha, há tantos anos, e ele desde criança, ele se joga no fogo, joga na água tal, tentando se justificar. Aí ele ainda questiona: se o senhor puder, o senhor tira, jogando a bola para Jesus. E Jesus joga a bola para ele e falou: olha, se eu puder, em outras versões fala: se eu puder. Ou seja, você acha que eu não posso? A minha pergunta é: você crê que ele pode ser liberto? Ah, Jesus, o senhor pode abrir essa porta, pode mudar a história. Eu posso. Você crê? Você está com medo? Você está com pensamento no Egito? Qualquer coisinha você se balança e quer voltar para o mundo? Ha! Qualquer coisinha você quer fumar o cachimbo da paz? Qualquer coisinha você quer ir lá para a prostituição? Aí eu briguei com a minha esposa, a culpa é dela. Toma vergonha, a culpa é sua. Não dê lugar à carne, não dê lugar ao fracasso, não dê lugar ao Egito, não dê lugar à incredulidade. O Senhor nos tirou do Egito, para que a nossa história fosse mudada, uma igreja santa, pura, uma igreja que conquista, uma igreja que cura, uma igreja que traz libertação. A sua história não pode ser uma história semelhante a esses 10 que olharam para trás. Jesus pega agora
trata aquele pai. É aquele pai, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele chega, olha, em lágrimas, começa a chorar, falar, ele caiu na real. Ele fala, Senhor, cura, porque eu não tenho fé. Cura, porque o medo é grande dentro de mim. Cura, Senhor. Tem misericórdia e me ajuda com a minha pequena fé. O Senhor nessa noite quer ouvir a sua voz. Lucas capítulo 8, versos 43 ao 48. Lucas capítulo 8, verso 43 ao 48. A Bíblia fala a história de um homem e de uma mulher. Dois casos diferentes e ao mesmo tempo iguais. A Bíblia fala que Jairo, que era um dos lideranças da sinagoga, vendo a sua filha quase morta em doença, e ele acompanhando os milagres de Jesus, ele se revolta e fala, não quero nem saber da sinagoga, eu vou até esse Jesus, eu vi essa porta, eu quero entrar nessa porta, eu quero ver o meu milagre dentro da minha casa. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro e fala, mestre, vamos até na minha casa, a minha filha está doente, mas se o senhor for lá, se o senhor chegar lá, ela vai ser curada. Jesus acompanha ele, se comove e fala, vamos. A Bíblia diz que essa menina tinha 12 anos de idade, e no decorrer do caminho até a casa de Jairo, uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia constante, e a Bíblia diz que ela perdeu todas as suas riquezas, as suas posses, com os médicos, procurando cura. Há 12 anos ela sofria. No mesmo tempo que ela foi acometida da doença, era o tempo que Deus tinha dado para Jairo a filha. Olha o encontro dos 12 anos aí. E de repente, meu amado, aquela mulher olha a porta e fala, eu quero passar, eu vou passar, eu vou passar, não vai ter Egito que vai me impedir, não vai ter gigante, não vai ter medo, eu vou conquistar a minha cura. E a Bíblia diz que ela vai com tanta ousadia e fé, e simplesmente toca na orla, no vestido de Jesus, e é instantaneamente curada. Jesus sente a unção saindo dele para a cura, e Jesus para e questiona ela, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. A multidão apertava Jesus, mas alguém tocou diferente. Você tem a oportunidade nesta noite, diante do gigante que está se levantando na sua vida. Há quanto tempo? 3 anos? 2 anos? 10 anos? 11 anos? 12 anos? Quanto tempo você tem orado pelos seus filhos? Quanto tempo você tem pedido ao Senhor uma cura? Quanto tempo? Parece que as coisas são tão naturais que você não vê mais cura. Mas hoje o Senhor tem algo para você. Hoje o Senhor vai te tocar. Hoje o Senhor vai tomar a sua vida e trazer um tempo novo na sua história. Se você crê. Se você crê. Não adianta de nada, amados, nós orarmos, cantarmos e murmurarmos. Orarmos, cantarmos e nos render ao medo.
A igreja do Senhor foi chamada para passar o Jordão, para passar o Mar Vermelho, para conquistar a terra. Nós somos filhos da graça, e nós entendemos isso. O pastor tem pregado, ministrado, quanto tempo? Não somos favorecidos, mas agora somos filhos. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. No verso 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, filhos da sua herança. O Senhor te levou, o Senhor te trouxe. Você não é mais amigo dele. Não, você não é mais amigo do Senhor. A Bíblia diz que ele trouxe você como filho, adotou, somos adotados. Somos adotados e temos os mesmos direitos com Cristo. E a Bíblia diz que nós levou a sentar nas regiões celestiais, ao lado de Cristo. E Cristo foi levado a sentar ao lado, na destra do Pai, na destra do nosso Pai querido, de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, você está num posicionamento, está diante de Deus, e mais do que isso, está com Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus sobe, Ele coloca o teu espírito dentro de você, daqueles que creem. Então o medo não pode se apoderar de você, a incredulidade não pode se apoderar de você, a doença não pode se apoderar de você. Não pode, pastor, não pode. Hoje o Senhor quer que você faça semelhante àquele pai. Grite e fala: o Senhor pode, ajuda-me na minha falta de fé. E Deus mostra nesses dois casos, três casos que falamos, os princípios. Deus não quer que os seus filhos tenham medo. O Senhor não quer que exista dentro do arraial, dentro da sua igreja, a murmuração. O Senhor não quer que dentro da sua igreja exista a incredulidade. Ah, mas eu não sou incrédulo não, pastor. Diante de uma circunstância, o medo pode entrar em você. Você fica com medo. E você não acredita que Deus pode mudar a sua história, que pode mudar aquela situação. E hoje o Senhor quer trazer cura sobre a sua igreja. Eu não sei quanto tempo você está com essa enfermidade. Eu não sei quanto tempo você carrega isso. Você já foi no SUS, marcou e fez exames Seja problema neurológico, seja problema nos ossos, nos nervos, seja problema na carne. Hoje o Senhor quer trazer sobre você cura. Não importa se é 10 anos, se é 12 anos, se é 20 anos, se é 5 anos, se é 1 ano, não importa quando você descobriu. Hoje o Senhor diz assim: eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que te cura, meu filho e minha filha. Todo medo, toda incredulidade vai sair do seu coração, e o Senhor vai derramar sobre ti nesta noite uma unção de cura. A unção que está em Cristo vai sair e vai tocar em você.
É o tempo em que Deus quer demonstrar a tua graça em favor dos seus filhos. E a graça, ela compõe em cura, a graça compõe em libertação, a graça traz prosperidade para as suas finanças. O Senhor quer trazer um direcionamento sobre o seu coração. Jairo sabia o que queria. Aquela mulher do fluxo de sangue sabia o que queria. Eles sabiam que se eles tocassem em Jesus, ela sabia disso. E Jairo sabia, se Jesus chegasse até a sua filha, ela seria curada. Quanto embaraço na sua cabeça, quantas faltas de direção você tem orado, fala: Senhor, qual é a direção que eu devo tomar? Qual é a direção, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Hoje o Espírito Santo, que está dentro de você, vai trazer uma unção de direcionamento, de orientação para o seu coração. Toda a confusão lançada pelas setas do inferno, toda dúvidas lançada pelos demônios, todo medo, nós repreendemos hoje, em nome daquele que é poderoso para curar e libertar, Jesus Cristo. 2024 será direcionado em um tempo novo para a sua vida, para a vida da sua família. O seu posicionamento como sacerdote dentro da igreja, dentro da sua casa, homens, o seu posicionamento como homem de Deus, como um sacerdote, como um pai, o Senhor nesta noite trata com você. De que forma você tem visto isso? Deus quer curar o seu casamento. De repente o seu não é doença, mas a confusão que está lá na sua casa. Olha a confusão. O Senhor hoje quer tratar com você, varão. O Senhor quer trazer luz dentro desse casamento. Deus quer trazer luz dentro dessa casa. A presença do Espírito Santo vai mudar essa história aí. Lá na faculdade, jovem, que vai se iniciar agora, cuidado com os laços, cuidado com o medo, com a murmuração, com o desejo de voltar ao Egito. Cuidado, porque para nós passarmos nessas portas que está aberta, precisamos passar pelo linear, precisamos viver esse princípio. Amém? Você pode colocar de pé em nome de Jesus.